Bem-vindos ao Consulta ao Doutor dessa quinta-feira. Uma excelente tarde para você. Um prazer ter você aqui com a gente, ligadinho. O nosso assunto de hoje, vamos falar o quê? Sobre a saúde do coração. E eu te lembro, gente, que esse programa ele é importantíssimo para você ficar por dentro das doenças, dos problemas que acontecem, para você se munir de informação. Saúde dos olhos. Deixa eu só começar, então, uma excelente tarde para você. Vamos introduzir novamente o tema, porque eu falei outra coisa. O tema de hoje é saúde dos nossos olhos. E eu te lembro, é claro, que esse programa é para você ficar munido de informações, para você reconhecer comportamentos, mudanças de hábitos que são necessárias para você ter, é claro, uma vida mais saudável. Então, vamos juntos nos informar para nos transformar. Te lembro que estamos ao vivo, gente, através do site hittv.com.br e lembro também que nós temos uma enquete no nosso Instagram, que é o @consultaaldoutor. Vamos dar uma olhada juntos o que essa enquete espera de você, que tipo de resposta nós queremos arrancar e descobrir de você, telespectador. Por favor, diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Hoje são duas enquetes. Você pratica a regra 20-20-20? Sim, regularmente. Às vezes, nunca ouvi falar. Não, mas gostaria de começar. Portanto, corre lá e responde essa enquete pra gente. A gente tem a segunda enquete que também foi lançada, pessoal. E daí a gente coloca já as duas de uma vez, para que você, telespectador, fique por dentro de qual é a nossa intenção com essas perguntas que estamos fazendo, que serão respondidas por nossos especialistas. Enquete na tela, então, direção. Quantas horas por dia você passa em frente às telas? Estamos buscando aqui respostas honestas, hein? Menos de 2 horas, de 2 a 4 horas, de 4 a 5 horas ou mais de 6 horas por dia. Então, corre lá, responde essa enquete para a gente. Além de tudo, também peço para você contribuir com o seu comentário, com a sua pergunta a respeito desse assunto que a gente vai tratar hoje, que é saúde dos olhos, através do nosso WhatsApp. Operadora 11 3337 5886. Não deixe de participar. Bom, gente, nosso tema hoje é saúde dos olhos. A gente vai explorar aí as diferentes perspectivas para a prevenção de doenças. Vamos falar dos problemas da visão, principalmente nas condições de clima seco. Apresento a vocês, então, o nosso doutor dessa tarde, que será consultado, o clínico geral, doutor Roberto Navarro, que é especialista também, gente, em nutrologia. Pois é, ele vai ensinar tudo pra gente sobre alimentação, a importância da alimentação para a saúde dos olhos. Excelente tarde. Muito obrigada pela sua participação, Dani, aqui com a gente. Primeiro, agradeço aí o convite da sua produção. Sempre tão simpático e, óbvio, falar de saúde é um tema que nós médicos precisamos levar para todo mundo. E se a gente cuida da saúde de vários órgãos, né, as pessoas se preocupam com a saúde da pele, com a saúde do coração, com a saúde do fígado e por que não se preocupar com a saúde dos olhos? Pois é. E que realmente precisa ser cuidado com carinho, porque existem muitas condições clínicas, muitas doenças que podem surgir de imediato ou ao longo da vida por inadequação de estilo de vida, por alimentação inadequada e por fatores genéticos, outros fatores específicos, mas a gente precisa, sim, levar em consideração esse bem que a gente tem, né? E que os olhos veem, o coração sente. Você não errou falando do coração, não. Você linkou porque realmente o coração, a paixão vem pelo olhar, e o coração bate mais forte. Então, o olho e o coração estão juntos, ligadíssimos. Muito obrigada, doutor. Vamos começar falando sobre as doenças dos olhos. Quais são elas? Quais são as mais comuns? O que a gente vê na prática do clínico geral, né, é muita gente com irritação ocular, com olho vermelho, com o olho mais seco, ressecado, as conjuntivites, que podem ser virais, bacterianas. Existem doenças mais graves que podem levar à perda de visão, que são doenças mais específicas, doenças autoimunes e que precisa, às vezes, de um diagnóstico um pouquinho mais específico. Mas eu diria que as queixas oculares no consultório do clínico ocupa aí pelo menos 30% das queixas. E principalmente dificuldade de visão também, né? Não estar enxergando bem. Aquilo que começa depois dos 40, quando entramos no Zenta, que você afasta para ler, que é uma alteração que é presbiopia.
Então, as queixas são variadas e a gente precisa não só da consulta do oftalmologista, para fazer uma avaliação também local, mas também de uma avaliação clínica geral, para ver causas clínicas que levam a alterações oculares, que às vezes passam desapercebido, e entender se a alimentação do paciente está correta. Porque a gente nutre os nossos olhos também, porque às vezes são é só tecidos. uma consequência. Totalmente, totalmente. Primeiro relato de perda de visão correlacionando com nutrição foram as deficiências de vitamina A, que levavam à cegueira, levavam à dificuldade de enxergar no período da noite. Né? O pigmento, ou a área do olho que é responsável pela captação da imagem e que gera, né, você conseguir enxergar, depende da vitamina A. Né? A substância chamada rodopsina, que está lá no fundo dos olhos, ela precisa da vitamina A para ser ativada. E aí sim a gente consegue enxergar. Então, correlação de nutriente com saúde ocular é total, total. O olho recebe muita irradiação de luz, né? A nossa retina, que recebe a luz do ambiente, a luz nos tecidos, inclusive na pele, né? A gente fala que a irradiação solar na pele pode envelhecer a pele muito rápido, porque a luz solar, a irradiação da luz, aumenta a produção de radicais livres, que a gente chama de estresse oxidativo, que é como se fosse uma agressão química naquela região. Por isso que a gente produz, para nos defender, enzimas antioxidantes, para justamente evitar essa produção excessiva de radical livre e de oxidação excessiva. Se a gente tem isso na pele, a gente tem nos olhos. O fundo do olho, a retina, recebe irradiação de luz. Então, a gente precisa ter uma alimentação muito bacana em antioxidantes. A gente vai falar bastante sobre isso. Isso não tem a ver necessariamente com o uso, por exemplo, de um óculos escuro. Você consegue, ajuda a diminuir um pouco a irradiação da incidência, sem sombra de dúvida. Desde que seja um óculos correto, né? Que não esse de camelô, pelo amor de Deus, que você paga baratinho, tem que ser uma lente muito boa, né? Mas, sem dúvida, a gente tem que tomar cuidado com excesso de exposição à luz, né? Que também pode ser algo desinteressante para a saúde dos olhos. Doutor, como a gente estava vendo aqui no começo desse programa, a gente comentou um pouco com o Kleber, de que temos aí um verãozinho chegando. Esses últimos dias, pelo menos aqui em São Paulo, tivemos temperaturas muito baixas, frio intenso, muita secura. E eu queria entender qual que é a relação, por exemplo, das doenças muito conhecidas no inverno, como as gripes, resfriados e tudo mais, na saúde dos olhos. Como que elas podem interferir na saúde dos nossos olhos? Bom, primeiro, né, a própria umidade do ar pode influenciar em fases onde, principalmente no verão, em que o sol, a incidência solar está maior, às vezes há muito tempo sem chover. Então, esse ar mais seco vai, sem dúvida, influenciar também na hidratação da própria córnea, do próprio olho, e isso pode trazer aquela sensação de olho coçando, arranhando. Então, tem a ver muito com o clima, né? No inverno, que é essa época que a gente está, tecnicamente, a gente tem chance de ficar mais próximo das pessoas em ambientes fechados. Então, quando a gente está no verão, a gente geralmente está na rua, você quer sair, quer ficar ao ar livre, né? E no inverno, a gente acaba tendo mais contato em ambientes fechados para se aquecer, né? E a gente acaba tendo mais chance de contaminação, de proliferação de vírus, principalmente as conjuntivites virais, que são transmissíveis muito facilmente. E nessa época do ano, eu acho que isso fica facilitado pelo contato. E existe também a oscilação da temperatura, né? Essas oscilações muito abruptas da temperatura. A gente está no frio, de repente vem um veranico, um calor que você não entende de onde está vindo. Como a gente, às vezes, está no verão e nada impede de uma frente fria vir, essas oscilações de temperatura bruscas fazem mal para o corpo como um todo, não só para os olhos. Isso altera um pouco a resistência imunológica. Então, é muito frequente a gente ver pessoas que falam, puxa, eu saí do ambiente quente, fiquei no ar-condicionado, aí comecei a ficar com tosse, comecei tive uma infecção, tive uma amigdalite, porque essas oscilações de temperatura também influenciam na nossa eficiência imunológica. Então, determinadas épocas do ano ou condições específicas climáticas vão influenciar diretamente. E nos dias secos, se hidratar muito bem, usar muitas vezes os colírios que são hidratantes, eu diria, né? Que eles seriam como se fossem lágrimas artificiais, para quem tem dificuldade de produzir mais lágrima, né, que tem um olho um pouquinho mais seco. Então, óbvio, o oftalmologista vai orientar, vai avaliar,
qual seria esse melhor colírio, qual é o colírio que se usa, né, de ácido hialurônico, que seria mais como hidratante, né? Acredito que tem muita gente que pensa, né, que o colírio está diretamente associado a uma pessoa que faz uso de lente de contato, mas não necessariamente. Não, existem... Toda e qualquer pessoa que tenha aquela sensação de olho seco pode recorrer a um hidratante. Sim, ir no oftalmo para descobrir se esse olho seco é por alguma doença específica. Sim, isso é importante. Tem algumas doenças autoimunes, né? Tem uma síndrome chamada síndrome de Sjögren, que a gente começa a ter anticorpos contra a produção de glândulas dos olhos lacrimais, como glândulas também da saliva. Então, a pessoa começa a ficar com a boca seca, o olho seco, e é uma doença autoimune, de um diagnóstico específico, com tratamentos específicos. Mas o olho seco, mais por baixa hidratação, umidade do ar baixa, pessoas que são mais alérgicas, tendem a levar mais, a coçar os olhos com mais frequência. Quem usa uma lente de contato, às vezes usa um colírio mais hidratante mesmo, só para poder lubrificar. Com relação a esses sintomas, muitas vezes, imagino que você que está me assistindo deve concordar comigo, às vezes a gente acorda com o olho mais irritado ou ele mais vermelho e muitas vezes a gente não dá muita bola. Ou tem muita gente às vezes que relata a sensação de dor ao dormir, enfim. Queria saber quando que devemos levantar o sinal de alerta e buscar um profissional, um especialista de fato, que não se trata de uma limpeza, algo que a gente consiga pingar um colírio e está tudo bem. Não, primeiro, a repetitividade do sintoma. Tá. Um dia que você acorda com o olho um pouco vermelho, porque dormiu mal, porque na noite anterior bebeu muito álcool, então você pode ter aquela condição pontual que no dia seguinte já passou. Mas se os sintomas se repetem diariamente, tem mais de uma semana, já tem um mês, obviamente tem uma coisa errada. Só para ter uma ideia, Dani, como é complexo, na oftalmologia, eu estou falando como clínico, não como oftalmo, mas a gente sabe que existe síndrome do olho vermelho, como existe a síndrome do olho seco. O que tem de possibilidades por trás dessa síndrome são muitas condições. A síndrome do olho vermelho é aquela pessoa que está sempre com o olho vermelhinho. Tá? Pode ser alérgico? Pode. Você pode estar num ambiente insalubre, num ambiente com muito pó, num ambiente que você, às vezes, liga o ar-condicionado e não tiver uma umidade do ar legal. Você pode ter condições virais, doenças virais, que o olho vai ficar vermelho. Doenças bacterianas, que não fica só vermelho, mas fica com remela, né? Acordar com o olho vermelho e com remelinha, peraí, tem uma coisa errada. Deve ser uma infecção bacteriana. Tem o vulgarmente chamado tersol, que é a blefarite, né? Então, tem várias condições que a gente precisa ficar de olho. Então, o que eu oriento? Obviamente, procure um oftalmo se isso está persistindo. Se for uma coisa muito pontual, tudo bem, não é nada que você precisa preocupar tanto, mas o nosso corpo fala, né? Os sintomas e os sinais, né, são alertas para a gente procurar um profissional de saúde e fazer um diagnóstico mais adequado. Doutor, um levantamento apontou que em 10 anos, olha só, gente, o número de motoristas com problemas de visão aumentou cerca aí de 80%. Em 10 anos, 80%. É um aumento considerável. Entre os motivos, doutor, além do envelhecimento da população, é claro, a gente tem o aumento da incidência das doenças crônicas, como diabetes, como hipertensão, como estresse, além da alimentação inadequada de hábitos que levam aí ao sedentarismo e à obesidade. Eu gostaria que o senhor comentasse para a gente sobre esse levantamento. Perfeito. O que ele nos diz, o que está gritando na nossa sociedade? Perfeito. Pergunta muito interessante, até porque existem consequências nos olhos de doenças que não estão a princípio nos olhos. Então, se a gente pegar um diabético, né? Que hoje a gente sabe que o ganho de peso, como você falou, 70%, 80% do aumento de incidência, eu diria que o ganho de peso, eu vou colocar a obesidade como uma condição de doença crônica, tá? Não estou falando de maneira estética, tá? A obesidade no mundo cresceu muito, né? Mais de 50% das pessoas hoje estão com excesso de peso, né? Não só no Brasil, como em outros países. Então, você tem, pelo estilo de vida inadequado, uma pessoa que passa a ter uma alimentação totalmente desregrada, passa a ter um ganho de peso, e ele pode desenvolver um diabetes do tipo 2 por esse excesso de peso e por estilo de vida inadequado, sedentarismo, má alimentação. E se você começa a ter uma glicose no sangue excessiva, isso é um caso de um diabético que não está sendo bem cuidado, essa hiperglicemia para todos os tecidos, eu não diria só para os olhos. Tá? A glicose em alta concentração no nosso sangue circulando, ela tem o poder de agredir, a gente chama de glicação. Ela agride os tecidos por onde essa glicose está passando, via corrente sanguínea. Por isso que os diabéticos têm muitos problemas, quando mal conduzidos, de olho, de perder a visão e de problema de circulação sanguínea.
né? Tem diabéticos que amputam a perna porque a circulação, as artérias, né, os vasos sanguíneos ficam doentes por esse excesso de glicose. Isso ocorre no fundo do olho também. Então, a retinopatia diabética é consequência de um diabetes mal controlado. Então, a gente tem nos olhos a repercussão de doenças mal controladas. A hipertensão arterial pode levar ao aumento também da hipertensão ocular e levar ao glaucoma, por exemplo, que é uma condição patológica dos olhos que pode ter como causa base uma doença não a princípio ocular, mas sistêmica e que está interferindo na saúde dos olhos. Então, obesidade, diabetes, hipertensão, algumas doenças autoimunes também, que já são mais exceções, a gente precisa olhar isso com carinho, porque o endocrinologista no seu consultório, quando tem um paciente obeso e diabético, ele pede para fazer exames de fundo de olho, periodicamente. Eu ia perguntar agora quais os exames que a gente deve fazer para ficar atento. Ó, primeiro são os exames oftalmológicos, obviamente. Né? Ir no oftalmo, fazer o fundo de olho, fazer a tonometria, fazer os exames que medem a pressão ocular e conseguir extrair dali como está a saúde do teu olho em termos de exames específicos. Exames de sangue, né? Por exemplo, na síndrome de Sjögren, que é essa síndrome seca que a gente fala, que afeta os olhos, o diagnóstico é por dosagem de anticorpos no sangue. Então, a gente faz a dosagem desses autoanticorpos e diagnostica aquela doença autoimune. Então, a gente pode lançar a mão de exames para ver como é que está o seu triglicerídeo, como é que está o seu nível de glicose sanguínea. Então, tem 2 órgãos que sofrem, aí a gente diria que seria uma causa metabólica. Por exemplo, tem pessoas com labirintite, com alteração do labirinto, e o labirinto está saudável, é porque ele está com glicose alta no sangue, ele está com colesterol alto, está com triglicerídeo alto, alterando o fluxo de sangue para o labirinto e a pessoa está desenvolvendo uma labirintite que a gente chama de metabólica. E o diagnóstico seria por exames de sangue. Idem para o olho. Então, o oftalmologista também pede exames gerais para ver a saúde geral do seu paciente. Ele está diabético? Como é que está a glicose dele? Então, tem parâmetros de exames que já dão para a gente uma direção. Hemoglobina glicada é o exame que a gente pede para saber quanto de glicose está ficando alto no sangue desse indivíduo. Quanto mais alto esses níveis de glicada no sangue, mais consequências ele vai ter na circulação sanguínea, no fundo de olho, mais oxidação no fundo de olho e mais doença ocular ele vai ter. Então, os exames técnicos, locais, né, de imagem, todos esses que eu falei, o oftalmologista vai te pedir esses exames e teu clínico vai pedir exames de um modo geral para ver a sua saúde geral, o que pode estar ocorrendo que está afetando a sua vista. Então, a gente tem exame que não necessariamente vai diagnosticar uma doença de fato que esteja acontecendo naquele momento, mas como também ter a missão de prevenir, caso você não mude seu comportamento, caso você não mude sua alimentação, seus hábitos, você pode ter um desfecho ruim. Perfeito, sem sombra de dúvida. E aí, doutor, falando então sobre quando a gente fala de obesidade, quando a gente fala de diabetes, hipertensão, a gente está falando diretamente com relação à alimentação, não é? Sem sombra de dúvida. E aí eu queria entrar um pouco mais nessa questão, doutor. A gente preparou aqui um mitos e verdades para você trazer, é claro, para a gente um norte. Tá bom. Para a gente começar aqui a repensar nossos costumes e preparar nossas mudanças. Então, diretor, coloca para a gente, por favor, o primeiro mito ou verdade na tela. Mito ou verdade, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas afeta a visão. É mito ou é verdade, doutor? É verdade, é verdade. Não só a visão, como outros tecidos também. Outros órgãos vão ter problemas se você exagera no consumo do álcool. Primeiro, de forma... E por que disso? O álcool em si, o etanol, ele tem capacidade de lesionar tecidos diretamente pelo efeito do próprio etanol. O álcool, quando metabolizado dentro do nosso corpo, ele gera uma substância chamada acetaldeído, que é um derivado do álcool, metabolicamente falando, que tem um grande poder destrutivo em excesso em vários tecidos. Então, por si só, isso já é péssimo. A gente vai ter o prejuízo de curto prazo do álcool, que é aquele quando você bebe um pouquinho a mais. Você fala, gente, né, parece que a visão vai ficando estranha, você começa a enxergar as coisas diferentes, porque altera a fisiologia ocular. Então, existem alguns músculos dentro do olho que regulam a contração, né, da íris para a gente focar. Esses músculos começam a trabalhar errado quando você começou a ingerir álcool agudamente. Por isso que a gente começa a ter uma dificuldade de visão. Né? A gente bate o carro, por quê quando bebe? Porque perde completamente a noção da periférica, inclusive, né? De entender que ali tem uma pessoa, aqui não tem. Fica tudo meio obnubilado, que a gente fala. Então, esse é um efeito agudo do álcool. Olho vermelho, né? Quem é que não fica com olho vermelho? Alguém fala, você bebeu? Você está com olho vermelho?
porque o acetaldeído pode ter efeito vasodilatador nas artérias do olho. E existe o prejuízo de longo prazo, o bebedor de álcool, quanto mais mesmo. Aí eu estou falando do etilista. Está falando tanto de uma pessoa jovem quanto de uma pessoa mais velha. Totalmente. Né? O efeito agudo do álcool, se a pessoa já tem uma fragilidade na saúde, já tem problemas oculares, o agudo vai ser ainda pior. O agudo é aqui, eu bebi agora e vou ter problemas com álcool no meu olho nas próximas horas. No outro dia eu acordo, metabolizei o álcool, acabou, vida que segue, meu olho continua normal. Mas o uso repetitivo do álcool, aí a longo prazo é péssimo. Você pode causar inflamação do nervo óptico, uma neurite óptica, você pode aumentar a pressão intraocular, aumentando o risco de glaucoma com uso excessivo de álcool. Né? E sem contar que, às vezes, o etilista crônico, o alcoólatra mesmo, né? ele é um deficiente nutricional, porque ele bebe, ele tem a caloria, a energia do álcool que gera energia para o corpo, ele sobrevive, mas com pouquíssimos nutrientes. Então, deficiências de vitaminas do grupo B, deficiências de vitamina B12, as vitaminas do grupo B são fundamentais, inclusive para a saúde ocular também. Então, acho que realmente álcool faz mal para a visão? Faz. Não dá para defender e falar, é mito, não. É verdade mesmo. É verdade. Vamos então para mais um mito ou verdade. Comer cenoura, esse é um clássico já Clássico. Que há muitos anos a gente ouve. Sim. Faz bem para os olhos. Doutor, mito ou verdade? Verdade, 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 verdadeiro. E não só para os olhos, como para a pele também, porque a cenoura ela tem caroteno, né, que é uma pré-vitamina. O caroteno ele se converte em vitamina A dentro do corpo. E eu comecei a pauta explicando a importância da vitamina A. Né? A vitamina A ela é fundamental para a saúde das mucosas, da boca, para a saúde da pele, para a saúde ocular, porque a vitamina A ela possibilita bioquimicamente a gente formar a imagem no fundo do olho. Então, para a nossa visão é fundamental. E a cenoura é um exemplo de alimento rico em caroteno. Né? Então, tem inclusive alguns suplementos que se prescreve para a saúde ocular que tem alguns carotenos, que a gente vai falar já já sobre isso, na composição. Eu não vou entregar agora para você continuar curioso aí. Quais são esses outros nutrientes para a saúde ocular? Mas a vitamina A, sem dúvida, é um carro-chefe. E a cenoura é um exemplo, como manga. Em que quantidade, doutor? Na verdade, se você comer uma cenoura por dia, você já tem a quantidade de beta-caroteno. Uma cenoura por dia. Sim, e sem contar que o beta-caroteno está em outros alimentos, não só na cenoura. Ele está em tudo que dá cor alaranjada, amarelo esverdeado. Então, tem caroteno no alface. Tem caroteno no pêssego, na manga, no pimentão amarelo, em vários alimentos de cor alaranjada. Né? Então, a cenoura talvez seja o mais fácil, né, da gente ingerir no dia a dia. Mas eu diria que uma cenoura ao dia tranquilamente já te dá essa quantidade bacana de vitamina A. Então, você, na hora que for compor o seu pratinho ali da dieta, não se esqueça de colocar a sua cenourinha diária. Vamos para mais um mito ou verdade. Formiga faz bem para a visão, doutor? A gente escuta isso desde a infância. Essa é também das antigas. Ai, como os pais falam, ó, não mexe com fogo, senão vai xixi na cama. Na verdade, é mito, né? É mito, isso não é propriamente. Nunca teve estudo que comprovou que comer formiga melhora a visão. Ficamos aliviados. É porque, na verdade, é cultural a ingesta de formiga em alguns países, né? É um prato culinário. Sim. Né? Na região do México, por exemplo, Venezuela, tem vários países que eles colocam a formiga como uma possibilidade de alimento. A formiga é rica em proteína. Na verdade, os insetos são ricos em proteína. E no nosso futuro, a gente vai comer insetos. Para a gente sustentar essa quantidade de gente no planeta só com proteína animal vai ficar difícil. E já tem países que estão estudando a possibilidade de produzir, através de insetos, inclusive da formiga, um pozinho que seria um suplemento proteico. Olha que interessante. Não comer a formiga, que né, você não vai ter, para quem está acostumado e faz isso como dia a dia em outros países, ok, mas a maioria não vai tolerar. Mas na forma de pó você ingeriria. Mas vai fazer parte, né? Aí Vai fazer parte, por ser rico em proteína. Então, eu acredito que esse faz bem para a visão, deve ter provavelmente começado, eu li alguma coisa sobre esse tema, em regiões onde eles queriam incentivar que as pessoas comessem a formiga, porque é um prato culinário, não vamos desperdiçar alimento. Né? Se a gente olha a formiga como um bicho só que vai te picar, não, pode ser um alimento. Então, acho que em termos de secular, alguém começou com essa historinha. Como não beba leite e coma manga, porque senão você morre. Né? Por quê? Porque quem plantava manga dava para os seus funcionários que estavam lá no mato o leite como alimento para sustentar na lida ali, mas não queria que comesse a manga.
Então, olha, leite com manga mata, e muita gente acredita até hoje. Então, é mito totalmente. Aquela situação clássica de, peguei um docinho, tem uma formiga, tudo bem. Vai fazer bem para os olhos, a gente pode seguir fazendo, então, pelo menos. Isso, exatamente. E tem formigas que têm uma quantidade de proteína maior que a da família, acho que da saúva, se não me engano, chamava da tanajura, né? Que é popularmente conhecido. E ela, quando na época que ela está fértil, que ela vai reproduzir, ela fica maiorzinha. Ela fica meio com um bumbumzinho maior. E ali teria mais proteína. Também um aporte proteico legal. Escolha ainda, mentira. Proteína é bom para a saúde, não só para os olhos. Vamos para mais um mito ou verdade na sua tela. Todos devem usar suplementação de vitaminas para a visão. É mito ou verdade? Olha, aí eu acho que... Todos. Todos, não, mito. Não que todas as pessoas, de maneira alguma. Né? Se você tem uma alimentação saudável, que te gera todos os nutrientes importantes para a sua saúde geral, não só para os olhos, a gente precisa, eu falei, de antioxidantes, vitamina E, selênio, zinco, cobre, que são vitamina E, que são altamente importantes para a gente não oxidar nossos tecidos, e o olho também se oxida com o tempo. Então, se você tem uma alimentação variada, a gente, como nutrólogo, se preocupa com as restrições alimentares. Então, os grupos que têm uma alimentação ruim, ou porque não escolhem bem os alimentos, só comem tranqueira e não comem alimentos variados, de verdade, eles são grupos vulneráveis. Para esses, um polivitamínico seria interessante. Para doentes que têm uma absorção mais baixa, para pessoas que têm uma síndrome desabsortiva, os bariátricos, por exemplo, uma doença específica do intestino. Interação de remédios, a gente tem que ficar de olho. Então, por exemplo, quem toma metformina, é um nome químico, não é um nome comercial, de um medicamento para diabetes, pode ter uma absorção menor de vitamina B12. Então, isso vai comprometer a saúde de algum órgão? Sim, então, aí sim. Então, a gente olha essa suplementação muito específica. Tá. E tem um suplemento que a gente pode usar, os oftalmologistas prescrevem, como prevenção da degeneração macular senil, que é uma doença do fundo do olho, da mácula, uma região específica do olho, que quando entra em degeneração, a pessoa perde a visão mesmo. E é mais comum no idoso, por isso chamado de senil. Tá. E algumas vitaminas, zeaxantina, luteína, que eu falei de mais vitaminas interessantes, a vitamina E, o selênio, a vitamina C, o zinco, são fundamentais para a saúde ocular e eles podem ajudar na prevenção da doença degenerativa macular senil. E muitos oftalmos prescrevem como suplemento, com nomes comerciais YZ, tá? Mas que são essas vitaminas, zeaxantina, luteína, que são do grupo dos carotenoides, e presente em brócolis, no milho, em vários alimentos, nos vegetais verdes escuros, na couve, na rúcula, no agrião. Espero que você que esteja aqui nos assistindo tenha anotado aí essa dica do doutor, que é maravilhosa. Gente, tá? Se você gostou desse bate-papo, gostaria de agradecer muito a presença do doutor aqui. Vou aproveitar para deixar as redes sociais, gente, do doutor Roberto Navarro, que é @dr, abreviação, Roberto Navarro, tá aí na sua tela. Tem o Facebook dele, Clínica Doutor Roberto Navarro. E também você pode interagir com ele através do WhatsApp, operadora 11 978 7683 3512. Doutor, eu vou levantar agora só para dar um recadinho para você que me assiste, continuando a falar sobre saúde, como que você suplementa tudo isso, mas eu gostaria de deixar vocês com um recadinho do doutor também, falando sobre a importância dos cuidados e os cuidados que são essenciais na prevenção dos problemas da visão. Deixa, por favor, para eles o seu último recadinho. Muito obrigada. Eu que agradeço. Imagina, olha, gente, que eu posso dizer o seguinte, quem faz pela gente é a gente, tá? Nossos hábitos de vida nos definem, tá? Então, teu estilo de vida, você que está me escutando, é definidor da sua saúde. Como você se alimenta, como você se exercita, como você dorme. Então, a saúde do corpo humano depende da saúde por vários ângulos. Então, se alimente bem, tenha uma alimentação variada, rica em vegetais, coloridos. A salada tem que ter cor, tem vegetais vermelhos, verdes, amarelos, laranjas. A minha salada, se um dia eu fotografar, colocar no Instagram, você vai ver que tem umas 5 cores no mínimo, porque nas cores dos alimentos estão os melhores antioxidantes. Então, se alimente bem, evite ultraprocessados o tempo inteiro, só comendo comidinha de pacote, coma comida de verdade, se exercite, vá ao médico, faça exames periodicamente, pelo menos um check-up anual, vá no seu oftalmologista para ver a saúde do teu olho, durma bem e o resto a natureza te garante. Quem faz pela gente é a gente mesmo. Tá gostando aqui do nosso bate-papo? A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos a falar sobre a saúde dos olhos. Não perca!
Seja bem-vindo de volta ao Consulta ao Doutor. Para você que chegou agora, a gente está falando sobre saúde dos olhos. Separou aqui que estamos um pouquinho diferentes, estamos aqui de pé, com uma mesa pronta para você ver tudo aquilo que a gente vai trazer de interessante para bater esse papo, porque eu recebo agora para falar sobre problemas da visão, Arthur Godoy. Seja muito bem-vindo aqui, gente. O Arthur Godoy, ele é optometrista e contatólogo. Uma excelente tarde para você. Obrigado, boa tarde, Dani, tudo bem? Um prazer estar aqui novamente no Consulta ao Doutor e poder falar, né, trazer informação ao nosso público brasileiro, que é lindo. Que é importantíssimo. Importantíssimo, muito gente, bem. Olha só o que eu queria dizer antes de mais nada, antes da gente começar esse bate-papo com o Arthur. Para você participar, manda aqui para a gente a sua pergunta, a sua dúvida, operadora 11 3337 5886. Além, é claro, de você correr rapidinho no Instagram, não vai ter ainda mais muito tempo, já te mostro agora quais são as enquetes que você precisa responder para a gente, para que o Arthur consiga entender um pouco sobre qual é o perfil do nosso espectador. Então, entra lá e responde essa enquete que você vai ver daqui a pouquinho o que ela nos revela. Doutor, vamos começar então a falar sobre os problemas nos olhos. De que problemas que a gente está falando? Bom, primeiro que a primeira pauta, né, do Dr. Roberto Navarro foi sensacional, já fez uma introdução magnífica, né? Conversamos bastante, trocamos bastante informações. E parabéns por trazer essa pauta, sempre importante, porque, de fato, os olhos sofrem. Eu brinco, né? A gente estava falando de veranico aqui, né? Então, por exemplo, o sol que toca a pele, toca os olhos. Então, a gente precisa, por exemplo, proteger. Você perguntou a respeito de óculos de sol. Proteção para os olhos, raio ultravioleta, né? Então, essa é uma das questões. Mas hoje eu trouxe um pouco mais do universo, por exemplo, da lente de contato, que não só para usuários de lente de contato, mas para todos. Então, eu, por exemplo, eu tenho olho seco. E eu sofro, principalmente nesse tempo de inverno, né? Então, o Brasil tem muito sol, umidade, mas nessa época de outono e inverno, como eu sofro. Demais. Né? Então, eu disse porque eu uso lente de contato, mas no meu caso é para miopia. Sim. Existe então, doutor, uma lente de contato para olhos secos? Sim. Mas deixa eu... Você comentou que você usa lente de contato para a miopia, né? Para a miopia. Então, as lentes de contato, elas são auxílios ópticos, tal como são os óculos, né? E que ela corrige a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia, que é a visão de perto também. Então, nós já temos esses recursos. Então, atende uma gama gigante aí, tá bem? Para que as pessoas tenham essa informação. Pergunta, existe lente para olho seco? Boa pergunta. Hoje nós temos tecnologia, eu deixei uma lente aqui. As lentes de contato, Dani, elas, possivelmente você usa uma lente de contato hidrofílica. São as lentes de contato gelatinosas, né? Eu creio que a câmera consegue pegar aqui assim. Conseguimos pegar o detalhe? Ela está toda hidratadinha aqui assim, né? Tá? Isso, agora ela está toda hidratadinha aqui assim. E por isso ela recebe o nome de hidrofílica, porque ela depende de água, né? Eu vou fazer o seguinte, enquanto a gente está conversando aqui, eu vou deixá-la aqui fora, tá bem? Para a gente depois falar sobre isso. Então, a questão da síndrome do olho seco... por conta do tempo, seja das estações do outono, inverno, ou até mesmo quem fica muito em frente a telas, que é um perfil de hoje também, não é? É um ok? perfil. Tá. Então, as lentes de contato hidrofílicas, existem perfil de lentes que têm mais absorção e outras com menos absorção. Tá, Arthur, o que é isso? Então, ela é feita por um monômero, que é um material que é produzido, a lente de contato, e que não agride os olhos. Tá? É um corpo estranho, mas o olho aceita, ele se adapta. Ele se adapta, né? Muito fácil. Porém, existem as lentes de contato que ela necessita de muita água. Então, vamos imaginar o Arthur, que tem olho seco, usando uma lente de contato que precisa de bastante absorção de água. Vai dar certo? Meu olho seco, eu tenho pouca qualidade de lágrima e a minha lente precisa de muita absorção. Não vai dar certo. É aonde acaba tendo atrito, desconforto, a pessoa fala, poxa, essa lente é ruim. É uma associação. Eu não diria que a lente é ruim, só diria que ela é a inadequada. Para você. Exatamente.
Tá, então existe uma lente adequada para quem tem olho seco? Existe. Silicone hidrogel. Esse é o nome, tá bem? Lentes de Anota aí você que contato, tá assistindo a gente. silicone hidrogel. Silicone Ela é hidrogel. uma lente que, por ela mesma, precisa de pouca absorção, ela continua mantendo a transmissibilidade de oxigenação perfeita para a córnea, né? Tá bem? E ela não precisa de tanta água. Logo, ela não precisa da sua lágrima, ela já tem qualidade. Então, é o adequado, porque isso vai te trazer o quê? Conforto. Você vai conseguir usar uma lente de contato durante um período maior. Tem tudo isso. Você sabe que me perguntam muito, Dani, pessoas da menopausa. Porque já tem esse ressecamento, né? Essa mudança. Altera essa mudança toda hormonal. E eu recebo muitas perguntas no direct. Poxa, o que eu faço? Então, assim... Tanto que é muito raro, não é, doutor, você encontrar uma pessoa de mais idade usando lente de contato. É mais raro. Comum que também mas hoje a gente, óculos. Por ter uma gama grande de lentes de contato que atende, então vou, por exemplo, te perguntar, você gosta de se maquiar, né? Adoro. Então, imagina, a maquiagem, um evento e os óculos. Apesar que eu amo óculos, eu sou amante de óculos, né? É o estilo. Eu gosto de óculos. O óculos, de fato, ele é um adereço bacana, né? E as mulheres dá para brincar bastante também com compõe. óculos, né? Mas, às vezes, quer praticar um esporte ou, de fato, um evento e que você tenha a liberdade de usar a lente de contato, se maquiando ou praticando o esporte, para que não machuque o rosto, porque o óculos ele pode machucar de alguma forma também. Praticando um futebol, por exemplo, um goleiro. A gente nunca viu goleiro de óculos, né? É mais ou menos isso, né? Então, a ideia da lente de contato, eu falo que a gente vive no universo de lente de contato porque tem muita gama que associa ao óculos. Sim. Então, dá, tá bem? Outra questão. Eu tenho olho seco, uso lente de contato. O que eu posso... Qual é a forma de ajuda, de auxílio? Existe uma forma natural, mas a gente não consegue ficar fazendo sempre. Então, eu vou fazer uma brincadeira aqui, olhando para essa câmera aqui, mas é assim, ó. Se todo mundo fizer friccionar assim, ó, bem forte durante umas 5, 6 vezes, vocês vão perceber, parece que está fazendo careta, né? Vocês vão perceber que o olho ele fica mais úmido. Porque essa região aqui que nós temos músculos, excita todas as glândulas lacrimais e molha os olhos. É o exemplo de quando a gente dá muita risada, né? Já chorou de dar risada? É isso, né? Mas tá, não faço isso. Fico muito em frente à tela. Ar-condicionado é um outro vilão aí, que ele remove a umidade do ar, né? Deixando seco e ele seca os olhos. Lubrificante ocular. Então, existem lubrificantes oculares próprios para usuários de lente de contato. Tá bem? Então, o pessoal pergunta assim, mas qual você indica? É o que você se adapta Veja bem, como eu sou contatólogo, eu procuro sempre usar de uma empresa conceituada do mercado, que também é fabricante de lente de contato, porque ela associa o pH da lágrima, que eu tenho que levar em conta. Como a lente de contato ela é uma esponjinha, eu não posso ministrar nenhum colírio que venha mudar a fisiologia. Né? A gente ouviu aqui na pauta anterior a questão do profissional. Procurar um profissional de fato que vá te orientar. Isso, com Exatamente. certeza. Vou só te interromper um pouquinho, porque a gente tem uma pergunta do nosso telespectador. Pergunta na tela, diretor, por favor. Olha só, do Cláudio Novaes. Boa tarde, Dani, doutor. Quase todas as noites, quando eu durmo, eu acordo de madrugada com uma dor muito forte no olho, como se tivesse um cisco dentro. Eu fecho os olhos, espero alguns minutos e a dor passa. Isso só acontece no período da noite. Coincidentemente, eu tenho uma escavação nesse olho e eu não sei se ele pode estar relacionado a isso. Pode me ajudar? Muito bem, podemos sim. Não está relacionado à escavação, porque a escavação é fundo de olho. Então vamos entender aqui, ó, né? Nós temos aqui, ó. Nós temos a anatomia aqui de um olho, né? E dá pra gente dissecar ele, né? Então, o que acontece? Quando ele diz que ele tem a sensação de um olho arenoso ou um cisco nos olhos, é fora. Olha que interessante. A escavação é no fundo do olho. Tá aqui, ó. A escavação é aqui. Nós podemos ter escavação natural, fisiológica, como também pode ser uma escavação gerada, que é onde gera o glaucoma, porque a pressão intraocular está alterada.
Então, são as duas formas de escavação. Então, não está associado. O que eu penso que pode ser, tem que ver a relação da qualidade de lágrima dele, porque quando há falta de qualidade de lágrima, essa lágrima ela fica mais gordurosa. A lágrima, a gente tem que lembrar que ela é a parte graxosa dos olhos. Quando a gente pisca, imagina se não tivesse lágrima, raspando, machuca. E também quando dormindo, a lágrima cristaliza e a gente acorda, sabe, com aquela secreçãozinha? Já percebeu que tem uma secreção pela manhã? Sim. E isso pode também dar a sensação de olho arenoso e machucar a córnea ou mesmo o tecido conjuntivo, né? Precisaria fazer uma análise de... né? É importante buscar um especialista, Exatamente. Cláudio. Tá bem? Perfeito. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Pessoal, vamos dar uma olhada na nossa enquete. A gente já tem o resultado dela? Gostaria que o doutor comentasse aqui pra gente. Vamos lá. Primeira enquete na tela. Vamos olhar... Vamos olhar primeiro a outra enquete que a gente tem, que é aquela relacionada, às horas. Essa daqui vai ser, assim, praticamente unanimidade. Quantas horas por dia você passa em frente às telas? A gente deixou ali como opção menos de 2 horas, 6%, de 2 a 4 horas, 0%, de 4 a 5 horas, 12% e ganhou em disparada mais de 6 horas, 82%. Sim. Hoje em dia é uma extensão, não é? Do nosso corpo, praticamente, celular. A gente passa muito tempo ali trabalhando em frente à tela, em frente a um computador. E aí, doutor, eu te pergunto, qual que é a relação dos problemas de visão com relação a esse uso de tela excessivo? Gosto dessa pergunta e é o que nós estamos vivendo, tá? É a realidade. Então, se a gente analisar o ser humano anatomicamente, os olhos é fito no horizonte, paralelos, fito no horizonte, pernas paralelas, ereto, né? Então, mas antigamente, todos nós brincávamos na rua, nós não tínhamos o problema da visão muito próxima. Então, voltada à pergunta e um excesso ali. Você já nota aqui... Estamos vendo um excesso, né? Um excesso ali. Tá, mas como lidar com esse excesso? Poxa, eu trabalho para uma empresa. E possivelmente passam dessa hora, dessa carga horária, né? Então, o que acontece? O perfil do ser humano, ele mudou. Então, onde o horizonte era... A questão ali, depois da outra enquete, eu vou chegar lá. Era ali, é aqui. Sim. Eu tenho certeza que se nós formos aqui para a rua, para a Avenida Paulista, muitas pessoas estão aqui. Mudou Direto. Esse conceito, tá? E o que isso gera? Então, a questão, primeiro, luz. As luzes frias, as luzes de xenon, a luz que é necessário para o smartphone, ou seja, para as telas hoje de LCD, não importa. Todas elas precisam muito da luz azul. E esse é o problema. Então, por exemplo, mas no sol não tem luz azul? Tem, mas num equilíbrio, tá bem? A luz azul artificial, ela é nociva, ela faz mal. Então, existe filtros anti-reflexo com filtros para essas pessoas, tal como existem telas também. Mas, de verdade, Dani, eu não acho tão eficaz na tela. Eu acredito que mesmo as pessoas que não precisam de correção visual para qualquer ametropia que fosse, que a gente já mencionou, deveria usar um óculos de proteção da luz azul. Tanto que a gente vê, né, doutor, muita gente hoje em dia que não usa óculos necessariamente para tratar uma miopia, uma hipermetropia, sim, só por conta da luz azul. Preventivo. Tem crescido cada vez mais. Porque aí a questão toda é assim, a luz azul, ela tem espectro, tá bem? Ela tem nanômetros e ela faz mal, tá? Ela está ao lado do ultravioleta. A gente já não nasce sabendo que o ultravioleta faz mal? Então, tem protetor solar com ultravioleta, shampoo com ultravioleta, óculos de sol com as lentes. Será que tem ultravioleta? Então, tem que ter, tá? Então, a luz azul, ela está ao lado do ultravioleta, por isso o perigo dela, tá? E em excesso, ela pode gerar catarata precoce, degeneração da mácula, como o doutor anterior já falou. Sim. Precoce, tá? Então, os olhos... Ele é formado por tecidos e lentes. Tudo isso é muito novo, não é, doutor? Precisa tomar muito cuidado. Atento. É um alerta, de verdade, Sim. É um alerta, tá bem? É uma informação que todo mundo deve pegar. E, gente, agora vamos então para a segunda parte
da nossa Exato. enquete. Na tela, diretor. Você pratica a regra 20-20-20. Se você está assistindo e está se fazendo a pergunta, o que é isso? Você não está sozinho. Olha só, sim, regularmente 8%, às vezes 0%, nunca ouvi falar, 62%, não, mas gostaria de começar, 30%. Explica pra gente, Godoy, que regra é essa 20-20-20, de que forma ela ajuda? Parabéns pelo programa, porque traz bacana. a informação. Nunca ouvi falar, né? Não ouviu falar, gente. Então, o que acontece? O fato de nós termos esse perfil novo, onde ficamos muito em frente à tela, seja um smartphone, um PC, um tablet, não importa. A visão de perto, tá bem? Hoje nós temos um grande mal, por exemplo, nos jovens. Eles nascem ou eles nascem hemétropes, que é 100 graus, ou eles podem se tornar hipermétrope, que seria o natural. O fato de nós termos uma indução gigante do cristalino, aí é uma lente, é a segunda lente mais importante aqui. O cristalino, ele fica com um poder tão grande para trazer a visão próxima, que nós temos o problema dos jovens se tornando míopes logo no início, e a gente tem que brecar essa evolução. Então, é uma outra pauta interessante da gente falar. Aliás, eu já trouxe aqui, num outro momento. Mas vamos à questão do 20-20-20. Então, é recomendável que a gente faça o seguinte: o que é 20-20-20? 20 minutos, 20 segundos, 20 pés. E o que são 20 pés? É uma medida americana que, traduzida para o Brasil, 5,80 metros, 6 metros, tá bem? Então, é importante que a cada 20 minutos, aproximadamente, você na sua tela, você olhe para o infinito. Lembra que eu falei da questão do infinito de novo, né? Você olha para o infinito por 20 segundos, considerando a questão dos 20 pés, que é de 5,80 metros para frente. Então, é muito simples. E o que isso garante? Isso garante que você tire o estresse do cristalino. Vamos chamar de estresse, porque é a fadiga. Sim. Né? O cristalino, ele se move num ato de acomodação, ele fica uma lente muito poderosa. Os músculos ciliares cansam, que são os músculos que contraem ou relaxam essa lente. Então, há uma sinergia aí. Então, eu estou cuidando de que área? A partir do momento que eu consigo fazer isso no meu dia a dia, eu vou conseguir tirar o estresse visual, onde você vai perceber que no final do dia o seu olho não tem aquela hipiremia, que é o olho tão vermelho, a fadiga visual ou até dor. Porque a partir do momento que você tem dor, porque os olhos eles têm músculos extrínsecos, que são os músculos de fora, o nome já fala, extrínsecos, extra, fora, e os músculos ciliares, que tensionam o cristalino, ou até o músculo esfíncter, que é da pupila, que ele abre e fecha, que é o filtro. Então, você tira a tensão de todos esses músculos. Espero que você de casa tenha aproveitado essa dica, a técnica 20-20 e 20. Temos ainda quanto tempo, produção, antes de finalizar aqui o nosso programa? Temos apenas só um minutinho. Eu vou aproveitar para passar as suas redes sociais para você que nos assiste, se interessou, gostou desse tema que a gente tratou tão pouco, porque ainda tinha tantas outras coisas para falar. Arthur Godoy, optometrista e contatólogo, @dele é Óticas Deville Oficial. Exatamente. Muito obrigada. Queria que você deixasse um último recado a quem nos assiste. Bom, saúde ocular, né? A gente vê várias áreas falando de saúde de várias formas. Cuide dos olhos, porque por intermédio dos olhos é que entra 90% da informação. É isso, tá bem? E obrigado por essa oportunidade. A gente que agradece essa excelente tarde que a gente teve juntos de pura informação. Espero que você que nos assiste tenha gostado também. E te lembro que amanhã a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, às 16 horas, no Consulta ao Doutor. Até amanhã.